O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Agora, em relação a SAF, de fato, você falou e eu acho que esse ponto é fundamental, né? Você entender o negócio, entender a paixão e tentar essa convergência. Agora, a sua atuação de fato em relação à SAF do Vasco. Porque teve um candidato aqui que falou, a minha atuação vai ser em busca de romper com a SAF, exatamente porque eu não vi isso acontecendo. Ou não, a minha atuação vai abrir ser... o contrato. Abrir o contrato. Mostrar a minha atuação vai ser conversar com a SAF, porque a gente entende que há uma abertura para uma convergência fazer maior, valer os 30% do Vasco. Fazer valer os 30% do Vasco. Como é que vai ser a sua atuação, de fato, em relação à SAF? Assim? Deixar o interesse do Vasco, seja ele qual for, a maneira que for. Nós não queremos aqui criar instabilidade, insegurança. Isso não é elegante do ponto de vista negocial, do ponto de vista corporativo. Isso causar disrupção da noite pro dia. A gente quer sentar, entender, analisar, fazer com que os americanos entendam o que é o Vasco. Eles precisam aprender conosco, que somos vascaínos de longa data, o que é o Vasco realmente. E eu acredito que à medida que eles nos ouçam, eles vão entender que a nossa participação, a nossa colaboração pode fazer com que eles tenham melhores resultados também. É preciso entender... Então, a intenção, no primeiro momento, é de uma conversa. Uma conversa buscando convergência dentro de pontos que eu entendo que são inegociáveis. Por exemplo, eu entendo que é inegociável transparência. Eu acho que isso não é uma questão de cláusula de confidencialidade, whatever. Eu acredito o seguinte, você hoje tem um Vasco que a maior parte dos vascaínos não confia no Vasco. E se não existe essa relação de confiança, como é que você vai impactar uma associação em massa, por exemplo? Como é que você vai realmente ter a participação efetiva do torcedor vascaíno se associando, seja como sócio estatutário, seja como sócio torcedor, se ele não tem confiança no sistema que está implementado no Vasco, porque as coisas são guardadas a 7 chaves, numa obscuridade. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que essa conversa vai existir de uma maneira assertiva, mas condicionada a certos elementos que eu entendo que são inegociáveis, como, por exemplo, a transparência e a sustentabilidade do Vasco associativo. O fato do Vasco ter constituído uma empresa para o futebol não pode significar a morte de um clube que tem 125 anos. A gente precisa dar sustentabilidade para esse clube também. Então, a nossa intenção é revisar posturas no sentido de fortalecer o Vasco associativo e o Vasco SAF, tenho certeza também, será fortalecido a partir do momento que a gente encontra esse ponto de equilíbrio. Ontem, a gente teve uma vitória pros vascaínos, porque o prefeito, fez questão de divulgar nas suas redes sociais, um entendimento ali pra eu vou chamar de revitalização da Arena de São Januário, de todo aquele entorno. O Eduardo Paes, que é vascaíno, até fez questão de falar que vem conversando com o Flu, está puxar o saco dos outros. Está aberto a conversar com o Flamengo, mas que naquele momento era o anúncio de que tinha chegado a um acordo pro Vasco ter o seu São Januário, a sua arena remodelada. Sim. Qual o pensamento? A gente sabe que o Leven tem uma bandeira do estádio há um tempo, em outras campanhas. Então, assim, como é que isso impacta você virando presidente e como é a relação com a SAF? A gente sabe que a SAF hoje loca São Januário, Aí, entender. Teria que... Essa locação, ela é anual? Teria que ter um acordo pra... O que você falou muito aqui foi que é uma locação, vamos dizer assim, barata, pra SAF, 1 milhão por ano que ela tem em relação a São Januário, Muito pouco. Várias posturas, vários elementos desse contrato que ninguém sabe exatamente o que foi feito, precisa ser revisado. Entendeu? E tem essa falta de transparência clara. Claro, isso é óbvio, Isso eu acho que hoje não cai bem pra ninguém. Não cai bem pra imprensa, não cai bem pro vascaíno, não cai bem pra própria diretoria. Eu acho que foi um erro fazer o negócio desta maneira. Não tem explicação para as coisas serem dessa forma. Então a gente precisa, em primeiro lugar, dar luz a isso tudo e a gente tem esse compromisso de dar luz a esse contrato, mas não numa de causar um alvoroço, de romper, numa de realmente fazer com que as coisas funcionem de uma forma transparente,